A paz de Cristo, povo de Deus, gente boa de Deus, verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso maravilhoso e Salvador Jesus Cristo. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz. Toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando sequência a mais um dia de jornada de fé, nesse propósito que tem como objetivo fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa espiritualidade, o nosso entendimento acerca do Evangelho, acerca da proposta do Evangelho de Cristo Jesus. Convido você a participar desta jornada de fé. Se você está chegando agora no canal, já vai inscrevendo-se agora mesmo nesse canal de espiritualidade cristã e aplicação. Amém? Porque tudo que nós aprendemos aqui, nós devemos aplicar em nossas vidas. Portanto, esse é um canal de ensinamentos e aplicações da fé cristã. Canal de ensinamentos e aplicações da fé cristã. Portanto, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse canal. Já vai inscrevendo-se agora mesmo no canal e ativando aí o sininho para receber todas as notificações. Amém? Deus seja louvado. E nós vamos agora meditar na palavra de Deus com objetividade. Peço por gentileza para você pegar a sua Bíblia e abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Amém? Abra aí o texto por gentileza e nós vamos meditar na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Não julguem os outros. Esse é o título aqui na Bíblia Nova Almeida Atualizada, é a versão da Bíblia que eu estou usando nos meus vídeos. E o texto diz: não julguem os outros. O homem de Deus que escreveu esta carta, o santo Filho de Deus, Tiago, ele ensinou sobre o não julgar os outros, baseado na perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus, na visão do Evangelho ensinado por Cristo Jesus. Cristo Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, no versículo 7, que não devemos julgar os nossos irmãos, no sentido de atirar pedras contra os nossos irmãos, porque nós também somos sujeitos a falhas, a erros. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 7, você pode conferir na sua Bíblia, no versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Então Jesus ele nos leva a uma reflexão pessoal. Eu tenho que olhar para a minha própria vida e não ficar procurando os defeitos dos outros, procurando as falhas dos outros e ficar julgando, discriminando os outros. Não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Ou seja, temos que parar de julgar os outros, de discriminar os outros, condenar os outros pelos seus defeitos, pelas suas deformidades morais. E temos que cuidar da nossa espiritualidade, da nossa moralidade, da nossa vida espiritual, da nossa conduta cristã. Nós temos que organizar a nossa casa e parar de ficar observando o que acontece na casa dos outros. Entende? Então, o Tiago,
na sua carta, no capítulo 4, versículo 11, ele fala sobre isso. Não julguem os outros. Ele falou baseado no Evangelho de Cristo, em Mateus capítulo 7. E aí está escrito: irmãos, não falem mal uns dos outros. Tiago capítulo 4, versículo 11. Você pode conferir comigo aí na sua Bíblia. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Você está fazendo o papel de juiz e não de observador, não de cumpridor da lei. Nós devemos cumprir a lei de Deus, obedecer a palavra dele, ter uma boa conduta, uma conduta baseada no amor a Deus e no amor ao próximo, sem julgamento, sem discriminação, entende? Sem ficar reparando a vida alheia, julgando os outros. É claro que existem muitas coisas erradas neste mundo que nós vemos outras pessoas cometerem, até mesmo atrocidades que nós realmente devemos condenar. Tais atrocidades, devemos condenar as abominações. Mas quem vai fazer o julgamento e sentenciar cada alma para o seu devido lugar, seja céu ou inferno, é Deus e não nós. Não podemos mandar ninguém ir para o inferno, não podemos condenar ninguém porque não temos esse poder. Somente Deus conhece o coração das pessoas, somente Deus pode julgar as pessoas. Por exemplo, para ter uma ideia, baseado na perspectiva humana, aquele ladrão da cruz que se arrependeu e Jesus Cristo salvou e disse que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso, na perspectiva humana, aquele ladrão tinha que morrer mesmo e ser condenado. Entendeu? Aquele ladrão, na nossa visão, merecia o inferno. Mas na visão de Cristo, não. Jesus não viu isso. Jesus viu que no coração daquele ladrão, daquele ex-ladrão, havia arrependimento. Ele estava crucificado e Jesus viu que ele estava arrependido dos seus pecados. Quando estava vendo que ia morrer naquela cruz, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus observou que havia sinceridade no coração daquele homem, daquele ex-ladrão. E Jesus Cristo presenteou aquele homem com a graça, com a salvação, dizendo: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não julgou, não condenou aquele homem, mas salvou. Porque viu arrependimento no coração dele, viu sinceridade. Quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa ela reconhece seus pecados e seus erros, Jesus perdoa, Deus perdoa. Quem não perdoa é a natureza humana, carnal. O ser humano, por natureza, é vingativo, é iracundo, guarda mágoa, guarda malícia e só quer se vingar. Entendeu? Tem gente que diz: eu vou fazer justiça com as próprias mãos. O nome disso é vingança. E a vingança não nos pertence, a vingança pertence a Deus. Esse é um princípio do Evangelho, é um princípio bíblico. Não fomos chamados para sermos vingadores. Nós fomos chamados para sermos adoradores de Deus, em espírito e em verdade, e fomos chamados para amar, para acolher, para ajudar, para fortalecer o fraco. Se algum irmão seu cometeu algum pecado, perdoe, acolhe seu irmão, entende? Acolhe seu irmão. Ao invés de você abrir a boca para falar mal, abra seus braços para abraçar o seu irmão, porque o mundo está cheio de opiniões, de críticas e julgamentos, e pouco acolhimento. O que mais pessoas fazem é julgar, é jogar pedra nos outros,
Quando nós não fomos chamados para isso, fomos chamados para acolher, para ajudar o fraco, para fortalecer aqueles que estão fracos. Cristo disse: eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes, eu vim pelos pecadores para que cheguem ao arrependimento. Portanto, se algum irmão seu cometeu algum erro, algum pecado, você não deve sair comentando, falando mal do seu irmão ou da sua irmã. Pelo contrário, meu amigo e minha amiga, você tem que acolher seu irmão, orar por ele ou por ela, pela sua irmã, perdoar, mostrar na Bíblia aonde está o erro da pessoa e procurar corrigir a pessoa com a Bíblia, com a sabedoria, e não com julgamentos, não com discriminação ou com preconceito. É preciso ter sabedoria, entende? Então veja só, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar a alma e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu irmão? E aqui o Tiago termina com uma reflexão, com uma pergunta para reflexão. Ele termina dizendo: mas quem é você para julgar o seu irmão? Ou seja, olhe para você, corrija suas falhas, corrija seus erros. Como Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 7, você pode conferir mais uma vez aí comigo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo de número 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. De repente você está preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão, mas não está atentando para uma trave que está no seu próprio olho. De repente você fica discriminando, julgando o seu irmão ou a sua irmã por um erro específico, sendo que você pode estar em um erro muito mais grave, muito maior do que o erro que você está condenando no seu irmão. Entende? Nós temos que ter coerência, temos que ter sabedoria. Não fale mal dos seus irmãos. Quer corrigir alguém? Corrija a si próprio, para depois corrigir alguém. E quando for corrigir alguém, corrija com a Bíblia e com sabedoria, com amor, com acolhimento, e não com 7 pedras na mão. Não com 7 pedras na mão, mas com amor, com bondade, com graça. Amém? Você compreendeu o texto? Sim ou não? Se você compreendeu, então digite nos comentários aí: eu não devo falar mal dos meus irmãos. Eu devo perdoar e acolher. Eu devo perdoar e acolher. E não ficar falando mal. As igrejas hoje em dia estão cheias de pessoas maliciosas, de pessoas encrenqueiras, de pessoas que ao invés de acolher seus irmãos, fazem enxotar os irmãos da comunidade, da igreja, julgando, discriminando, jogando pedras nos outros. Hoje em dia tem muitas comunidades evangélicas que estão devastadas por fariseus. E isso foi o que mais Jesus combateu quando estava aqui: a hipocrisia religiosa. Entende? Medite nisso, tá certo? Vamos orar hoje, agora, o Salmo 121. Ore comigo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma.
O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Pai querido e Pai amado, abençoe esta pessoa que acabou de ouvir a Tua palavra. Inspira ela, meu Deus, enche o coração dela de amor, de bondade, de caridade, das virtudes do Evangelho, emanadas do Espírito Santo. Que essa pessoa seja santificada e abençoada em todas as áreas para a glória do Senhor. Que ela venha parar de falar mal dos outros, falar mal dos irmãos, e que ela venha cuidar da vida dela, da espiritualidade, que ela venha parar de ficar observando o cisco no olho dos outros e venha arrancar a trave que está no olho dela. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, meu Deus, dê consciência para essa pessoa e que essa pessoa venha ser sábia, venha ser fiel, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Glória somente a Deus. Até amanhã, ao meio-dia, com mais uma ministração da palavra e oração. Fiquem todos com Deus. Glória somente a Deus.